Jesus começou a ensinar dizendo que era necessário que o Filho do Homem, ele, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aqui está o segredo messiânico que não tinha sido dito até agora. É que o Messias, ele viria primeiro para sofrer. Viria primeiramente para sofrer. Na visão dos judeus e dos discípulos, o Messias era aquela figura gloriosa, militarmente invencível, conquistador, que libertaria Israel dos seus inimigos. Mas agora eles ficam surpresos quando Jesus diz que ele vai para Jerusalém e vai sofrer muitas coisas. Ele vai ser rejeitado pelos anciãos. Os anciãos eram os líderes do Sinédrio, que era a maior autoridade religiosa e civil dos judeus. Jesus seria rejeitado pela liderança, pelos principais sacerdotes. Então, os anciãos eram os líderes civis, os sacerdotes eram os líderes religiosos e os escribas eram os mestres da lei que dominavam o conhecimento, toda a erudição, todo o conhecimento daquela época. Jesus seria rejeitado por todos eles, seria morto e depois ressuscitaria. E diz aí o verso 32 que Jesus expunha isso claramente. Mas o que acontece? Surpresa de todo mundo. Pedro se aproxima de Jesus e começa a repreender Jesus, dizendo: mestre, para com isso, que história é essa de que o Senhor vai ser rejeitado e que o Senhor vai sofrer e o Senhor vai morrer? O Senhor é o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, eu acabei de dizer isso. Então como é que o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, vai ser rejeitado pela nação de Israel, a quem foram feitas as promessas, o povo da aliança, e vai ser morto pelos escribas, fariseus e saduceus, toda aquela... Senhor, para com isso não vai acontecer. Jesus se volta para Pedro e diz: arreda Satanás, porque você não entende das coisas de Deus e sim das coisas humanas. Pedro não estava possesso por Satanás, mas Pedro havia sido tentado por Satanás. E ali naquele momento ele fala, influenciado pelo tentador. A perspectiva de Pedro era meramente humana. Um Messias, da perspectiva humana, era um libertador, era o Salvador. E no caso, Israel estava sob o domínio romano. Israel precisava de libertação militar, de libertação civil, de autonomia para ter o seu próprio governo. Era essa a expectativa dos judeus, mas essa era a visão humana. A visão de Deus era diferente, a perspectiva de Deus era diferente. Deus mandou o seu Filho, o Messias, ao mundo para libertar o seu povo de algo muito pior do que a escravidão ao Império Romano, que era a escravidão ao pecado. Escravidão ao pecado, isso tinha que ser resolvido primeiro. E era por isso que Jesus veio. Ele veio para morrer, ele veio para sofrer em lugar do seu povo, para libertá-lo das correntes do pecado e das consequências. Isso Pedro não entendia na hora. Pedro já sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele ainda não percebia as implicações disso.